Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa sexta aula de programação estruturada e orientada a objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através da leitura do teclado, onde vimos que existem funções para leitura da classe Scanner, certo? Onde é possível permitir ao usuário informar dados, certo? Nós vimos também os comandos de seleção, em que nós iniciamos pelo comando de seleção if. Hoje iremos iniciar a nossa aula pelos comandos de seleção if, né? No caso, nós vamos dar continuidade a este assunto. E aqui nós temos que considere que desejamos não só imprimir a mensagem do aluno aprovado, quando a média for maior ou igual a 7, mas também exibir a mensagem aluno não aprovado, quando a sua média for menor do que 7. Então, aqui, o que precisaríamos fazer para executar dois testes sequencialmente? Então, aqui nós temos um exemplo de um trecho de código, certo? Em que nós temos dois ifs. Temos o primeiro if verificando a média maior ou igual a 7 e o segundo if verificando a média menor do que 7. Certo? Então, aqui, apesar do código estar correto, ele se utiliza de duas expressões complementadoras. E o que é isto? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa ou vice-versa. Então, neste caso, é indicado que faça o uso da instrução if-else. E aqui nós temos o formato geral, né, deste comando de seleção if-else. No caso, nós temos o comando if, condição, em que, se esta condição for verdadeira, vai ser executado o comando 1, e se isso for falso, vai entrar aqui no comando else, né? Nesse bloco de comando else, onde será executado o comando 2. Então, o código da média do aluno poderia ser escrito assim: se média maior ou igual a 7, vai imprimir a frase o aluno foi aprovado. Se isso for falso, vai entrar no bloco do else e vai imprimir a frase o aluno não foi aprovado. Então, o comportamento deste código é igual ao anterior, porém agora não temos mais duas condições sendo avaliadas. Agora nós temos apenas uma. E neste caso, se a média for igual ou maior do que 7, a expressão é verdadeira e apenas o primeiro comando println é executado, que no caso é aquela frase em que o aluno é aprovado. Caso contrário, ou seja, a média é menor do que 7, a expressão é falsa. No caso, vai cair naquele bloco do else e apenas o segundo comando println é executado, que no caso vai ser a segunda frase que tinha lá, que era o aluno não foi aprovado. E nós temos os comandos de seleção if-else encadeados, certo? Os comandos if-else podem ser utilizados para situações que envolvam duas expressões complementares, ou seja, condições equivalentes e contrárias. Entretanto, existem casos em que as expressões não são complementares. E aí, nós teríamos que utilizar um if-else encadeado. Primeiro vamos ver uma condição simples, um exemplo de condição simples, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um programa em que verifica se o número é igual, menor ou maior do que 15. Certo? Então, como vocês podem perceber, ele foi construído somente com o if, certo? Aqui está tendo 3 verificações com este comando if. O primeiro vai ser verificado se o número é maior do que 15. O segundo verifica se o número é 15. E o terceiro verifica se o número é menor do que 15. Então, neste caso, apesar das expressões serem complementares, ou seja, se uma é verdadeira, as outras não são, temos mais de duas opções, o que impede de usar o if-else simples, como nós já vimos anteriormente. Então, o ideal era utilizar o comando de seleção if-else encadeado, porque no caso anterior nós tínhamos 3 ifs fazendo 3 verificações. Aqui nós temos o if-else que vai ser encadeado, certo? No caso, primeiro vamos verificar se o número é maior do que 15. Se isso for verdade, vai imprimir na sua tela o número é maior do que 15. Se isso for falso, vai cair no primeiro else aqui, certo? Onde vai haver uma outra verificação.
aqui está sendo verificado se o número é 15. Se isso for verdade, vai imprimir na tela o número é igual a 15. Se isso também não for verdade, vai cair no terceiro caso aqui, né? No outro else, onde vai ser verificado se o número é menor do que 15 e se isso for verdade, vai aparecer na sua tela o número é menor do que 15. Certo? Então, o comando if-else pode ser usado para resolver problemas de seleção, porém, em alguns casos, o uso do comando if-else encadeado torna a escrita e compreensão do código mais trabalhosa. Como vocês podem ver aqui, certo? Nós temos um exemplo de if-else encadeado. Aqui, o programa deve receber uma letra do usuário e imprimir uma palavra que comece com essa letra digitada, certo? Ele foi feito utilizando o if-else encadeado e vocês podem perceber que não ficou de uma forma muito legível, né? Não ficou tão boa de ser compreendida. Então, aqui no código, temos a rotina main, considerando as letras A até a letra E, certo? Se a letra for A, imprime arara. Se a letra for B, imprime bola. Se a letra for C, imprime casa. Se a letra for D, imprime dados. E se a letra for E, imprime escada. E se não for nenhuma dessas alternativas, vai imprimir letra ainda sem palavra cadastrada. Certo? Então, observe que a leitura do caractere é feita através do leitor.nextLine, certo? Que é uma função que lê strings, faz a leitura de strings, e o primeiro caractere dessa string é retornado através da função char@0, né? 0 porque é a primeira posição. Então, nós temos o outro comando de seleção, que no caso é o switch, e este comando de seleção facilita a escrita de trechos do programa em que a seleção deve ser feita através de várias alternativas. Ele é chamado de comando interno de seleção múltipla e testa o valor de uma expressão contra uma lista de constantes numéricas ou de caracteres, certo? Então, aqui esse comando de seleção switch é para quando você tem várias alternativas e você tem que escolher uma delas. Seria como se fosse um cardápio, um menu, onde você tem várias opções e que você tem que fazer uma escolha. Então, aqui nós temos a forma geral do comando de seleção switch, certo? O comando funciona da seguinte maneira: o valor da expressão é testado em ordem contra os valores das constantes especificadas nos comandos case. Quando ocorrer uma condição em que a expressão seja aceita, a sequência de comandos associada ao case em questão será executado até chegar ao comando break, que para a execução da case em questão e salta para a próxima linha de código, ou ao fim do comando switch. O comando default será apenas executado caso nenhum valor seja aceito. Esse comando é opcional e, se ele não existir, nenhuma ação será realizada caso todos os testes falhem. E aqui eu trouxe um exemplo de utilização do comando de seleção switch, certo? No caso, vai ser verificado aqui, né? Basicamente o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, que era feito com if-else encadeado. Mas agora nós vamos observar este exemplo, né? Que foi feito com o comando switch. Então, aqui eu tenho switch letra, né? E os casos. No caso aqui, se for a letra que o usuário vai digitar, vai aparecer na tela arara. Se for B, vai imprimir bola. Se for C, vai imprimir casa. Se for D, vai imprimir dados. Se for E, vai imprimir escada. E se não for nenhuma dessas opções, vai imprimir letra ainda sem palavra cadastrada, certo? Então, aqui nós temos algumas observações sobre o comando switch. Este comando testa a igualdade. O if testa a expressão lógica ou relacional. Duas constantes case não podem ter o mesmo valor dentro de um mesmo switch. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês criem um programa para receber um número e indicar se ele é par ou ímpar. Crie também um programa para receber dois números e verificar se eles são iguais ou se um é maior do que o outro. Se os números forem iguais, eu quero que imprima na tela uma mensagem chamada "Os números são iguais". Caso sejam diferentes,
você deve imprimir na tela o maior valor digitado. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos a nossa aula dando continuidade ao assunto que vimos na aula anterior, que no caso foi o comando de seleção if. Vimos também que temos o comando if-else e o if-else encadeado. Vimos a diferença entre cada um deles e terminamos a nossa aula com o comando switch. E aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.